A Fortaleza vive um momento de tensão, né, de ansiedade, de nervosismo, e isso deu para perceber com as declarações, as respostas do presidente Marcelo Paes na coletiva desta quinta-feira, 16 de novembro, 2 dias antes do jogo, que é decisivo contra o Cruzeiro. Mas antes da gente falar dessa coletiva e de toda a repercussão, deixa eu pedir para você aqui, estava um tempo afastado do YouTube, mas já voltei, estou firme e forte aqui. Vamos falar bastante aqui do futebol cearense, por isso eu peço muito o seu like, peço que você dê uma curtida aí, deixe seu comentário. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal do blog, clica lá no sininho para receber as notificações e a gente falar muito mais aqui do futebol cearense. Então, agradeço demais se você puder deixar esse seu like, ajuda demais, fortalece demais o trabalho aqui do blog. Bem, gente, eu percebi isso no Marcelo Paes, assim, porque se você der uma olhada, em toda a coletiva, foi 1 hora de coletiva, né? Ele respondeu tudo, inclusive no final, o Palheta, que é o assessor de imprensa, disse, olha, alguém ainda quer fazer mais perguntas? Eu estava fazendo pelo Instagram do blog, ao vivo também, mas o que deu para perceber, por exemplo, assim, o que eu assustei logo foi assim, na primeira pergunta, quando o Luiz Eduardo fala sobre a SAF. Você pode explicar mais didaticamente, ou com algumas outras palavras aí, sobre a SAF e tal? Ele falou, olha, eu já expliquei tudo e tal. Beleza, tá bom, a gente já sabe que já falou muita coisa sobre isso. O momento não, claramente o momento não era para falar da SAF. Era isso. Isso deu para perceber claramente que o Paes não queria falar da SAF. Ele queria falar era do momento do Fortaleza, a dificuldade, a perda do título que foi na Sul-Americana. Então, ele estava pensando nisso. Aí quando você fala do... Aí tem, logo em seguida, depois, né, você tem a pergunta do Miguel Júnior, né, da Rádio Povo CBN, ele pergunta sobre o caso Lucero. Aí quem responde é o Alex Santiago, aí só depois é que ele percebe, você quer saber como é o negócio do transfer ban? É óbvio, todo mundo quer saber sobre isso, sobre o transfer ban, como é, se pode ou não. E ainda tá meio assim, né, porque é uma assessoria jurídica que o Fortaleza contratou, que orienta o Fortaleza a dizer que pode fazer as coisas normal. Não é que o CAS lá, o tribunal, deixou escrito, ó, tá desse jeito assim, não. Mas, pô, a gente entende que o Fortaleza tem um departamento jurídico muito bom. O próprio Alex Santiago é um cara altamente capacitado, outro nível, cara, coordenador do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará, além de professor. Então, assim, a gente acredita, como a gente é leigo, eu não entendo de nada de direito, não entendo nada, e ainda mais de justiça desportiva, e justiça desportiva internacional. Então você deixa para quem entende e espera que os caras estejam falando. Eu acredito que isso, né? Isso movimenta não só dinheiro, isso movimenta muita coisa, tem muita coisa envolvida, salário de jogador, tem transferência de jogador, o futuro de um jogador, como é importantíssimo, que é o Lucero. Então, assim, deu para perceber um Paes assim, um pouco tenso, até na hora de falar de outros assuntos, como, por exemplo, sobre como é que está a situação de alguns determinados jogadores. Ele não quis falar, de jeito nenhum, não quero falar sobre isso. Pikachu, se vai ficar ou não, não é do feitio dele, não é assim, ele geralmente responde mesmo. Ele diz, tá acontecendo isso, assim. E algumas ele até respondeu, por exemplo, quando eu pedi para ele fazer uma avaliação das contratações, né, do Tobias Figueiredo, do Pedro Augusto, do Escobar, do Chapo, do Machuca, do Marinho. Então ele acaba avaliando e aí ele fala, né? Ele discorre, ele fala do momento dele, né? Ele fala do momento do clube, das contratações, que o time acertou, que o time errou e tal. Enfim, acho que a coletiva tem um ponto alto quando ele fala realmente do momento do clube, né? Dos 7 jogos sem estar vencendo, né? Que ele vai lá pontuando, né? Perdeu assim, por causa assado, por causa assado. O pedido de apoio da torcida, o pedido para a torcida não vaiar, para não reclamar, para não fazer nada diferente, apoiar o time durante os 90 minutos. Inclusive cita o jogo contra o Corinthians, né, que termina o primeiro tempo 0-0 e a torcida está apoiando. Então, assim, claramente o Paes, ele nesse momento, o Fortaleza precisa dessa vitória como sem falta. Porque 43 pontos, o Cruzeiro 37. A diferença está 6 pontos. Se o Cruzeiro vence, fica 3 pontos e o Cruzeiro está lá embaixo. Então, assim, a diferença diminui bastante. E, obviamente, claramente, a vitória dá um salto gigantesco. 46 praticamente garante o time não só na Série A do Brasileiro, como praticamente garante uma vaga na Sul-Americana. Então, é um clima que dá para perceber isso.
tem uma ou outra ali sensação de descontração, de elogiar a pergunta do repórter, falar o nome do repórter. Claramente o Paes é um cara espetacular, muito inteligente, muito capacitado. E outra coisa que me chamou a atenção foi ele chamar a responsabilidade para si. Se acontecesse, ele falar, a responsabilidade é minha, eu que sou o presidente. Eu confio nesses jogadores, eu confio na comissão técnica. Assim, opa, claro, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo tem consciência disso, de que ele é o responsável, ele é o presidente do clube. Mas não era isso que a gente queria saber, até porque a gente sabe, Fortaleza tem jogadores capacitadíssimos. Se não jogarem bola, a culpa não é do Paes, a culpa é dos caras que não estão jogando bola. Dele mesmo, ele já fez o que podia fazer. Da mesma forma o Vojvoda já fez o que... Ele contratou o Vojvoda, inclusive ele fala, né, do Vojvoda, se o Vojvoda quiser renovar o contrato mais 2 anos, tem contrato até 2024. Se quiser renovar para 2026, ele acerta. Então, assim, não é esse o ponto. Todo mundo sabe disso. O problema é a gente saber por que os jogadores estão jogando ruim assim. E aí ele fala, né, que existe um desgaste muito grande. O Alex Santiago também até fala nisso, né? Existe um desgaste, toda essa parte mental. Ele fala, né, a perda do título é natural, né? O baque é muito grande, que ele fala, o baque é em todos, né? Jogadores, torcedores, dirigentes, funcionários, enfim. E é normal. Mas assim, existe a expectativa muito grande para que o jogo contra o Cruzeiro seja realmente a decisão. Aí outro ponto interessante, quando a pergunta, né? A pergunta do Matheus, lá do Jornal Povo, ele pergunta por que o Fortaleza liberou, né, os 15 mil lá para o Flamengo e se vai liberar para o Palmeiras, né, o jogo contra o Palmeiras, pode, né, o Palmeiras está disputando o título, o líder do campeonato, e ele responde limpo e seco que não, né, não vai liberar para nenhum dos 3 jogos em casa, né, Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, né, os próximos, o Cruzeiro inclusive está com suspenso, né, e não vai liberar, e nem no próximo ano vai liberar para o Flamengo, né, então assim, a gente tem que respeitar o momento do presidente. Acho que as perguntas que a gente mais queria saber sobre as contratações, sobre o caso Lucero, sobre esses 7 jogos, acho que ele respondeu. Faltou algo, obviamente. A minha pergunta sobre a folha salarial, ele não quis responder. Eu achei tão estranho aquilo. Mas enfim, a gente... Vamos dar um ponto, como é que a gente diz, né? Vamos dar um crédito porque tem essa decisão. E é isso o meu ponto. É esse o meu ponto desse vídeo, né? O jogo é decisivo para o Fortaleza e o jogo é de muita tensão e claramente deu para perceber isso na entrevista coletiva do Paes e do Alex Santiago. Se você não viu a entrevista, tá aqui a descrição no vídeo, né? Lá você pode dar uma olhadinha aí na descrição. Tem um link para você acompanhar a entrevista coletiva completa do Marcelo Paes e aí você tira as conclusões e diz aqui o que é que você achou, o que é que você pensou, o que é que você tá acreditando desse time do Fortaleza para esse jogo. Para mim, decisão. Para mim, eu já tinha colocado no blog. Para mim, se já era decisão, agora ficou claramente com a entrevista coletiva do Paes, ficou claramente como uma decisão de campeonato, os nervos à flor da pele, pedindo apoio da torcida, toda aquela coisa toda. Então, isso claramente mostra que é um jogo decisivo mesmo para as pretensões do Fortaleza, não só para essa parte de rebaixamento, que eu acho improvável. Já opinião particular, acho improvável um rebaixamento do Fortaleza, como acho improvável a Libertadores. Mas eu acho que um jogo contra o Cruzeiro é para calcificar essa permanência na Série A e, obviamente, regar o terreno bem do jeito que o torcedor gosta mesmo para disputar a Sul-Americana no próximo ano. Tá bom, gente? Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, deixa aí o like, ajuda demais a gente. Grande abraço, gente. Até a próxima.